Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Moinho Fino, agora na versão expresso. Muito mais café, muito mais sabor. Boa noite. O programa Opinião em Debate desta noite, neste pré-feriado, amanhã, sexta-feira da Paixão, tem como tema um assunto interessantíssimo: acupuntura para quem tem medo de agulhas. Uma técnica milenar que chega agora em Goiânia. Para discutir esse importante assunto, a acupuntura e a acupuntura sem agulhas, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais: o Valério Lima, ele é acupunturista, diretor do curso de pós-graduação em acupuntura japonesa do Satori Terapias e Cursos. Dr. Pierre Santos, que é professor do curso de farmácia da UFG, fitoterapeuta com pós-graduação em acupuntura japonesa. E o Dr. Fábio Azevedo de Almeida, que é médico acupunturista. Os nossos telespectadores podem e devem participar pelos seguintes telefones: o 3201-7688 e o 3201-7708. Bom, vou começar aqui com o grande mestre Valério, conhecido como mestre Valério Lima, lá da Satori Terapias e Cursos. Bom, mestre Valério, as pessoas associam 99% a acupuntura à agulha, né? Poucas pessoas sabem que existe um método da acupuntura sem agulha. A pergunta que eu faço é a seguinte: eu disse aqui para quem tem medo de agulha, mas é só para quem tem medo de agulha? Ou a acupuntura sem agulhas, ela tem outra finalidade sem ser o fato de que pode servir pessoas que não querem se submeter às agulhadas? Boa noite, Rosenval, boa noite, colegas, boa noite aos telespectadores. Eu gostaria de esclarecer um pouco o que você mencionou, né, falando que existem vários estilos de acupuntura. A acupuntura surgiu inicialmente na China e depois ela se perpetuou e se difundiu em outros países da Ásia, dentre eles o Japão. E no Japão eles desenvolveram um método bem particular de acupuntura, onde você usa várias técnicas, não só a agulha, mas você também usa a mochoterapia, você utiliza fios, né, de magnetos também, e você utiliza agulhas que não necessariamente precisam ser inseridas na pele, como a gente conhece, particularmente dentro da acupuntura chinesa. Então você usa agulhas de prata, de ouro, e essas agulhas elas são raspadas ou tocadas em determinados pontos específicos, mobilizando a energia vital pelo corpo e produzindo um estado de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Mestre Valério, eu também li que esse tipo de acupuntura, depois nós vamos falar mais profundamente, também se presta a fazer bem aos bebês. Isso, perfeitamente. Existe uma técnica específica desenvolvida dentro da acupuntura japonesa que é chamada de Shonishin, né? Inclusive eu trouxe aqui algumas dessas agulhas que são utilizadas, que não tem ponta, né? Essa aqui, por exemplo, não sei se a câmera dá para mostrar. Será que a câmera chega tão perto? Sim, olha aí. Uma ponta sem ponta, né? Na verdade, uma ponta arredondada. Essa agulha ela é tocada em pontos e raspada na pele do bebê e melhora diarreia, vômito, quando a criança está um pouco resfriada, com febre. Eu particularmente trato a minha filha, que tem 1 ano e 6 meses, somente com essa técnica. E recebo outros pacientes, outras crianças de várias idades para receber esse tipo de tratamento também. Muito interessante. Nós vamos falar depois sobre isso aqui e desse curso de pós-graduação lá da Satori, que está se firmando, já se firmou como um dos maiores centros de terapia de cursos do país, hein? E é aqui de Goiás. Bom, Pierre Santos, a acupuntura, hoje, eu até louvo a sociedade brasileira e os médicos, porque, por exemplo, fizeram um pouco de pressão positiva e os planos de saúde já estão entendendo que a acupuntura ela acaba sendo
muito benéfica aos planos, porque ela diminui o número de vezes que a pessoa vai no médico. Na verdade, os planos de saúde estão pagando a acupuntura para economizar, não é? É muito interessante isso. Você acha que o fato de que ainda existe uma certa resistência por parte de alguns profissionais à acupuntura é porque é uma questão cultural ou porque realmente a acupuntura também enseja algumas resistências? Como é que você vê essa parte de que demorou tanto, né? Que somente 2 anos atrás é que, por exemplo, a Unimed, que é um plano sério aqui em Goiânia, é que passou a pagar a acupuntura feita pelos médicos, né? Por que você acha que houve tanta resistência e ela ainda existe em certo ponto? Bom, boa noite, Rosenval, boa noite aos colegas, aos espectadores. Eu acredito que essa resistência talvez ela seja maior por causa ainda de desconhecimento realmente, né? Porque mesmo no meio acadêmico, a acupuntura ainda não é tão conhecida assim, né? Então eu acho que falta mais difusão, né? Mais informações sobre isso, primeiro para os profissionais da área da saúde, né? Os profissionais da área da saúde conhecerem essas técnicas, conhecerem essas ferramentas, para poder então haver uma difusão maior então para a sociedade, para os pacientes. Entendi. Bom, o doutor Fábio Azevedo de Almeida, o senhor atua junto com a Maristela? Não. Não. A Maristela teve uma dificuldade e eu, como representante, hoje presidente do Colégio Médico de Acupuntura Goiás, Sim. Estou aqui para representar e agradecer a oportunidade ao Zeval, ao Luciano, produtor, claro, aos colegas por compartilhar e aos telespectadores por estar aqui participando desse momento. Não, eu perguntei porque houve uma indicação das pessoas, a doutora Maristela era para vir, nós teríamos 4 convidados, Sim. E por alguma razão achei que o senhor atendia também lá na clínica da Maristela, que é uma pessoa que também atua muito bem com fitoterapia e acupuntura, né? Mas a acupuntura, ela tem perigo, ela oferece algum risco para o paciente se o acupunturista não for qualificado? Sim. Rosenval, é importante a gente colocar isso, porque o que a gente acredita é que todo procedimento invasivo, ele tem riscos, né? E então um profissional qualificado, treinado, né, ele tem que saber muito bem dos riscos, até onde vai, o que vai tratar, até para não cair no equívoco de não fazer um diagnóstico adequado. Não fazendo um diagnóstico adequado, naturalmente vai incorrer no equívoco talvez de tratamento e assim o paciente, né, pode ser prejudicado com isso. Então tem que ser uma pessoa abalizada e experimentada e treinada para isso, né? Sim. Com cursos adequados, né? Sim. Hoje, como médico acupunturista e como representante do Colégio Médico de Acupuntura, nós acreditamos que a acupuntura é uma especialidade médica, né? E sem querer debater e entrar em conflito com os colegas aqui que praticam a acupuntura japonesa, nossa acupuntura é uma acupuntura derivada da acupuntura da medicina tradicional chinesa, né? É a acupuntura uma especialidade médica que deve ser sido por médico, né? E lógico, médico que fez o curso, que tem uma habilidade, uma técnica e que possa conduzir esse paciente da melhor maneira possível. Por falar da doutora Maristela Rezende, que é acupunturista também, ela está convidando para um mini curso Bactérias Intestinais, um órgão esquecido, e para a oficina de fermentados e pratos quentes com o Dr. Alberto Peribanes Gonzalez. O Dr. Alberto Peribanes Gonzalez esteve aqui no programa, é um médico que escreveu um livro, Lugar de Médico na Cozinha. Fantástico ele. Esse mini curso será dia 1º de abril e a oficina dia 3. Informações 3251-5666. Inclusive, se vocês forem lá nesse curso, vão me encontrar lá, que eu já me inscrevi. Olha lá, 3251-5666 é um curso de bactérias intestinais, um órgão esquecido, e também a oficina de fermentados e pratos quentes. Eu já me inscrevi porque eu achei muito interessante a possibilidade de fazer este curso. Raulino, nós temos alguns minutos nesse primeiro bloco, pode mandar ver aí, então. Bom, mestre Valério, por que ou como que o Instituto Sartori conseguiu se firmar no Centro-Oeste, porque não é um estado, como se diz assim, de ponta em algumas coisas que são mais fáceis de serem ministradas ou acessadas no eixo Rio-São Paulo, que é mais tradicional nisso. Como que vocês conseguiram lá no Sartori fazer com que o Sartori seja
nacionalmente e até internacionalmente conhecido, estabelecemos em Goiás. Como é que vocês conseguiram esse feito? Que vem tanta gente fora e fazer cursos aqui e mestres também ministrar cursos aqui. Como é que vocês conseguiram isso? Bom, a acupuntura ela é um método terapêutico antiquíssimo, né? Remonta a 2.500 anos. E ao longo dos anos essa técnica foi disseminada para vários países e chegou ao Ocidente. E na China, vale lembrar, até colocando um pouco o que o Dr. Fábio falou, ela é um patrimônio mundial, né? É um patrimônio da humanidade. E hoje, na maioria dos países do mundo, Estados Unidos, Europa, ela é praticada por várias pessoas e das mais variadas áreas da saúde, não somente a medicina ou o médico, né? Então, nos Estados Unidos é assim, na China, no Japão, na Europa, só existe um único país no Ocidente que eu tenho conhecimento que só médicos podem praticar acupuntura, que é na Argentina. Então, nós fazemos hoje um desenvolvimento de um trabalho onde a acupuntura possa ser praticada por todas as pessoas que façam um curso com uma formação, com uma carga horária apropriada, né, que tem que ser no mínimo 1.200 horas de aula teórica e prática, mais os estágios, né? Hoje nós recebemos professores que são literalmente mestres de acupuntura. Quando a gente fala mestres, por quê? Porque eles desenvolveram não só conhecimento teórico, mas a parte prática, né? A parte clínica de tratamento. São professores que estudaram no Japão, na Europa, e hoje nós estamos desenvolvendo um trabalho de parceria com algumas escolas internacionais que vão trazer professores de fora do Brasil para ministrar seminários e cursos, não só na cidade de Goiás, mas cursos que vão abranger o Centro-Oeste inteiro. Ok. Até é importante, considerando que a Satori que traz terapias e cursos, vai oferecer esse curso de acupuntura sem agulha, colocar o telefone da Satori. Qual que é o telefone da Satori? 3624-2568. 3624-2568. Se você quiser ter algumas informações disso, é só ligar nesse número aí, 3624-2568. Eu quero indicar para vocês que o ser humano fica saudável com várias coisas que ele faz, alimentando-se bem. Se você quiser alimentar-se bem, vai para a República da Saúde. E aqui nós trabalhamos só com coisas top. República da Saúde, perfeita para sua boa alimentação. E uma academia boa é a Academia Flectir. Ela oferece o que há de melhor para auxiliar no aumento da capacidade cardiorrespiratória. Tem natação, hidroginástica, musculação, pilates, ginástica, spinning, lutas e outras. Fica ali na Rua 12, esquina com a Rua 58, bem próximo ali do Pão de Açúcar, ali naquela região do Flamboyant. O telefone de lá é o 3281-1434. Então, portanto, eu indico altamente, é uma academia novíssima, muito qualificada, a Academia Flectir. Nós voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Grãos de diferentes regiões produtoras, bem combinados e na proporção exata, fazem do Expresso Moinho Fino um café com aroma envolvente e sabor marcante. Faça como eu fiz, solicite uma máquina para sua empresa sem nenhum custo e aproveite a versão Expresso Moinho Fino. Muito mais café, muito mais sabor. Ligue 0800 643 3555 e comece já esta experiência. Bom, estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, com o tema Acupuntura para quem tem medo de agulhas, uma técnica milenar que está chegando em Goiânia. E falando sobre acupuntura de um modo geral. Próximo programa, estamos vivendo uma insegurança jurídica no país? Isto pode contaminar o Estado de Goiás? A OAB,
que é parceira desse programa, virá aqui com seus representantes falar sobre esse importantíssimo assunto. Aqui o Fábio, do setor Capoava, dúvidas, sai sangue quando fura com a agulha? Pega-se doença fazendo acupuntura? Bom, Dr. Pierre Santos, o senhor poderia responder? Bom, Se sai sangue quando fura com a agulha e se é possível pegar doenças fazendo acupuntura? desde que seja um terapeuta bem treinado, né, nós, como a acupuntura japonesa utiliza uma inserção bastante superficial, em geral não se sai sangue, tá? Então, são raras as punções que nós fazemos dentro da medicina japonesa que há sangramento. E se houver sangramento, é uma quantidade muito pequena de sangue. E não pega doenças também, né? Porque essas agulhas são esterilizadas. Nós utilizamos agulhas descartáveis. Né? Então, a agulha é usada com o paciente e ela é descartada, ela não é reutilizada. Só que a gente tem os extremos de autossabotagem, que a perna direita não gosta da esquerda e passa um problema uma para outra. Dá para brincar assim? Não? Vocês são muito sérios, eu quero brincar um pouco aqui. Bom, eu posso dar minha opinião pessoal, eu faço acupuntura com o mestre Valério, praticamente mais de uma década, e também com a Maristela, e graças a Deus nunca saiu sangue, nenhuma vez, graças a Deus não saiu, nunca tive dor nem nada. Pois não, doutor Fábio. Se me permite, como a acupuntura é um procedimento, né, de punção, ou seja, até etimologicamente, acu, né, acus é do latim, então significa agulha, então, e puncto é uma punção, então a acupuntura etimologicamente é uma punção com agulha. Então, ela ultrapassa, né, a pele. Ultrapassando a pele, naturalmente, você pode ter o risco de atingir vasos. E nesse caso, eventualmente, e na nossa experiência é até comum, talvez diferentemente da acupuntura japonesa, né, porque nós penetramos o tecido. Né? Então, quando nós penetramos, realmente é comum sentir, sair um pouquinho de sangue, mas é gotinha de sangue. Okay. Tá? Então, muito tranquilo. Aqui é a Patrícia, da cidade de Goiás. Estou com problema na tireoide e gostaria de saber se a acupuntura pode auxiliar. Assim, se seria com agulha ou sem. O médico recomendou cirurgia, mas gostaria de um tratamento alternativo. É possível, mestre Valério, auxiliar no tratamento do problema com tireoide através da acupuntura? Com certeza. Eu tenho vários pacientes com hiper e hipotireoidismo, né? E existe dentro da acupuntura japonesa, que são vários estilos, muitas técnicas são não invasivas, utilizam algumas agulhas diferentes, como essa aqui, que desliza na pele. João Paulo. Essa outra, que também raspa. Existem várias técnicas que são utilizadas. No entanto, não deu para ele mostrar. Mostra novamente. Olha que interessante. Ó. Essa outra que raspa também na pele. E as agulhas japonesas, elas são, complementando o que o Pierre falou, elas em geral não produzem sangramento, porque as agulhas japonesas elas são muito finas. Diferente das chinesas, que tem um calibre de 0,20 milímetros, as japonesas são 0,10, 0,12 milímetros. É quase da finura de um cabelo. Então, você insere ela sempre de forma superficial. Algumas dessas agulhas ficam, inclusive, deitadas na pele, elas não ficam em pé, né? E então, tem essa característica também. E com relação a esses problemas hormonais, nós temos o método de Nagano, que foi um japonês, porque a maioria das pessoas não sabem, mas a acupuntura japonesa foi desenvolvida no Japão por a sua grande maioria por cegos. Então, que desenvolveram e tinham uma grande sensibilidade. Dentre eles, chamado Nagano, que era fisioterapeuta e uniu os conceitos tradicionais da medicina oriental com os conceitos da fisiologia, da anatomia ocidental. E um dos tratamentos que Nagano tem, que é inclusive um dos tratamentos que eu realizo, é o tratamento hormonal. Interessante. Aqui é a Fabiana, do setor Eldorado. Eu vou ter alguma reação após a acupuntura? Professor Pierre, após a acupuntura, alguma reação, digamos assim? Ela vai ter uma reação de bem-estar. De bem-estar. É simples assim, né? É uma reação de bem-estar. Não tem, por exemplo, efeitos colaterais indesejáveis. Só aqueles que são desejáveis, né?
Um tratamento bem feito não produz efeitos indesejáveis dentro da acupuntura. Ok, o nosso ouvinte e telespectador José, a acupuntura provoca dependência física ou psíquica? Dr. Fábio. De maneira alguma. Entretanto, como o Pierre falou, a sensação de bem-estar que a acupuntura promove, ela meio que condiciona a paciente se sentir tão bem que ela não quer largar de fazer acupuntura. Isso, eu ia dizer, há controvérsia. Eu, do primeiro dia que eu fiz acupuntura e tratamento com o B.S. Valério, eu não tinha, eu deixo de comprar maçã para os meninos. Mas vou fazer. Então, essa sensação de bem-estar, aí só complementando, como eu estou aqui, até como o único representante da acupuntura, né, médica e chinesa, é muito comum a inserção da agulha provocar um certo dor, um ardor local, né? Ela vai introduzir em tecidos que pode penetrar a pele, músculo e eventualmente atingir até o periósteo, que é uma capa da região muscular, da região óssea, né? Então, com isso, como ela vai penetrar um pouquinho mais, ela pode provocar um certo dor local. Ok. A Maria Eurípides, Jardim Guanabara, para enxaqueca, a acupuntura vai auxiliar? Como posso ir no Satori para fazer uma sessão? B.S. Valério, pode responder a Maria Eurípides? Bom, sempre chega muitos casos de enxaqueca no meu consultório e infelizmente sempre tive bons resultados. Em geral, pego pacientes que sofrem de enxaqueca há 20 anos. Né? Aqueles pacientes que quando a crise vem, vão parar no hospital para tomar morfina, medicamento, para tentar tratar. E eu tenho tido resultados assim, com tratamentos curtos, entre 10 sessões, o paciente já sente a melhora e depois a gente faz um trabalho de manutenção, né, para que aquela enxaqueca não volte. Tem pacientes que eu venho tratando que já estão há mais de 2 anos sem sentir crise de enxaqueca. E um detalhe interessante da acupuntura japonesa, que eu gostaria de falar, é que obrigatoriamente a acupuntura japonesa, ela necessita ser indolor. Então, para isso que foi desenvolvido agulhas muito finas. Só que, para que essas agulhas pudessem ser utilizadas, né, e poder ser inseridas na pele, se desenvolveu um tubo-guia, um condutor, né, que é esse é um de metal, hoje se tem muito de plástico, né? E, por exemplo, para vocês terem uma ideia, essa é uma agulha que veio do Japão e ela é lapidada, a ponta dela, a laser. Se você vê o tamanho, a finura dessa agulha, você vai ver que essa agulha não vai doer nada. E dentro da acupuntura japonesa, se tem um treinamento específico para que você aprenda a inserir a agulha de forma completamente indolor. Para que você não faça uma ativação do sistema nervoso autônomo simpático. Né? Porque quando você ativa o sistema nervoso simpático, você vai estar liberando substâncias ligadas ao estresse, como cortisol, adrenalina. E o objetivo é você fazer com que o paciente relaxe, se acalme, desenvolva o sistema nervoso parasimpático. Muito interessante. Eu sou muito apaixonado pelo Instituto Satori por razões extremamente pessoais e positivas com o meu depoimento. Eu fiquei 1 ano em cadeira de rodas, eu tive um problema seríssimo de coluna e o Instituto Satori sempre me colaborou comigo. E mais recentemente tive um problema de saúde por razões do rins e tudo mais, e o Instituto Satori me atende. Encontro ali no Instituto Satori, para minha satisfação, vários médicos que já vieram nesse programa, médicos excelentes em diversas áreas, que alguns conheceram o Valério aqui, até no programa, né, Valério? Alguns que se tornaram bons amigos, e alguns médicos que sabem do conhecimento do mestre Valério, e que vão lá e levam seus familiares. Portanto, o Satori é um local muito interessante para as pessoas conhecerem, porque tem várias técnicas no Instituto Satori, que fica ali na rua 118, no setor sul. Eu pedi, o Valério foi ficar perto do meu escritório, só para entender, mas foi uma boa coincidência, viu, Valério? Porque aí eu vou de bicicletinha lá para fazer meus tratamentos. O Alberto, sinto no meu dia a dia muito cansaço e sonolência. Existe algum tratamento que pode me deixar mais ligado? Pierre Santos, pode ser? Existe o quê?
deixar mais ligado. Existem algumas técnicas dentro da medicina tradicional japonesa, né, que vão promover um equilíbrio, né, do indivíduo, um equilíbrio orgânico, psíquico, né, que vai melhorar, né, esse cansaço, essa fadiga, porque como a medicina tradicional japonesa, ela busca trazer esse reequilíbrio para o indivíduo estando equilibrado, ele vai se alimentar melhor, ele vai dormir melhor, consequentemente, ele vai se restabelecer e essa fadiga, depois de um tempo, ela acaba, então, por ser minimizada. Ok, um dos câmeras nossos está dizendo aqui que para ficar ligadão ele sabe de outras coisas. Aqui ninguém presta, Valério. Aqui, essa turma minha aqui, eles estão há tantos anos comigo, aqui há 18 anos. O Raulino está aqui comigo há 18 anos, né? Não, ele vai para 18 anos. A gente já virou uma família aqui, então fala-se tudo nesse programa. Você vê que tem feriado aqui e nós estamos juntos fazendo o nosso programa. João Paulo que ligou, você que me ligou hoje, né? Para saber se o programa era ao vivo ou não. Eu falei, não, aqui nós fazemos o programa ao vivo no feriado mesmo. O Paulo de Anápolis, setor Jaiara. A acupuntura sem agulhas ajuda a emagrecer? Como funciona? Eu quero primeiro passar aqui para o Dr. Fábio. Depois se o Valério quiser falar um pouco, que está trazendo o curso de acupuntura sem agulhas, se a acupuntura ajuda a emagrecer. Olha, a acupuntura ajuda a regular o sistema neuroendócrino, né? Então, regulando o sistema endócrino, naturalmente ele pode ter benefícios. E o mais importante, ajuda muito na parte da ansiedade. A gente sabe que hoje muito paciente tem compulsão alimentar, né? Então, como tem a compulsão alimentar e baseado muito na parte da ansiedade, então, melhorando a ansiedade, a paciente tem um benefício positivo em relação ao peso, né? Evidentemente, eu vou só pontuar aqui que nós estimulamos um sistema neuroimunoendócrino, né? Então, nós atingimos nervo, nós buscamos atingir uma região que vai atingir nervos periféricos. Esses nervos periféricos, através da medula espinhal, vai fazer uma mensagem cerebral, ou seja, no córtex cerebral, e isso vai liberar chamados neurotransmissores, né? Esses neurotransmissores, um deles é a serotonina, né? É a serotonina. A base do prazer, não é? Melhora a melatonina. Então, de repente, esse cansaço físico-mental que o PR falou, por exemplo, que o paciente tem, de repente é uma privação de sono. Será se essa serotonina não está ajudando porque está muito ansioso, essa fadiga crônica, será se ele não tem um portador de dor? Por isso que eu gostaria de deixar ressaltado o importante do diagnóstico. Nós temos que ter diagnóstico. Não adianta tratar um sintoma sem saber qual que é a causa do sintoma. Evidentemente que nós estamos aqui com dois colegas que acredito que sejam responsáveis em relação ao que fazem, né? Mas não esqueçamos, nós temos que ter um diagnóstico para, a partir disso, fazer um tratamento adequado. Por isso que defendemos que a acupuntura tem que ser feita por médico. Lógico que é multidisciplinar, então o dentista pode fazer a acupuntura na área de atuação específica e o médico veterinário também na sua área de atuação. Desculpa, com todo respeito à sua visão, eu jamais posso concordar com isso por razões absolutamente práticas e visíveis. De todas as pessoas que já me fizeram acupuntura, meus familiares, meus amigos, nenhum deles eram médicos. Eles eram pessoas muito versadas e qualificadas, como o mestre Valério aqui e o Pierre Santos, e não eram médicos. Eu acho que essa reserva de mercado é boa para o médico e algumas coisas, mas a acupuntura não me entra pela cabeça. Porque é o seguinte, nós no Brasil temos a péssima posição de achar que tudo aquilo que é bom para o resto do mundo não é bom para o Brasil. Tudo aquilo que não é bom para o resto do mundo tem que ser bom para o Brasil. Então, todos os países civilizados que eu conheço, não é feita essa distinção, apenas exige-se, o que eu acho muito natural, que a pessoa tenha uma formação adequada para aquilo. O que se fiscaliza não é sujeito a médico, porque se ele sabe fazer o que vai fazer. Então, eu não posso concordar com a substituição, sob desculpa, por razões práticas. Mas eu entendo que, agora, eu entendo o seguinte, quando o acupunturista é médico, para mim é um plus. Eu já o olho de uma forma muito mais positiva. Como a doutora Maristela, que é médica e acupunturista, né? Mas nesse ponto aí eu acho que erram os que defendem esse ponto de vista, mas eu concordo
eu aceito o seu ponto de vista, mas não posso concordar com ele por essa razão que eu expliquei aqui. Bom, aqui a acupuntura Rogério de Campinas, se a acupuntura serve para emagrecer, o doutor Fábio Azevedo acabou de explicar que ela ajuda a equilibrar e a pessoa acaba ajudando a emagrecer também. Nós temos que ir para o intervalo comercial. Deixa eu só ver aqui quero mandar um abraço para o doutor Jefferson, grande doutor Jefferson, da Implant Center, que é um centro integrado de tratamentos estéticos e dentais. São profissionais altamente especializados nas diversas áreas odontológicas, principalmente na colocação do que chama-se de lente de contato nos dentes. O telefone lá é o 3285-3247, fica na rua 144, número 141, no setor Marista. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Sempre é um bom momento para agradecer a sua confiança. Como é bom cuidar de você, garantir sua saúde, trazer boas notícias e renovar as esperanças. Pode ficar tranquilo, nossa família cuida da sua. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Muito bem, estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema acupuntura, especialmente acupuntura sem agulhas, que é um curso que está sendo introduzido em Goiânia pelo Instituto Sartori. O próximo programa, nós vamos falar se nós estamos vivendo um estado de insegurança jurídica no país e se isso pode contaminar Goiás. Nós estamos vivendo um estado de insegurança econômica, política e social, não há dúvida, mas isso foi para insegurança jurídica? Nós vamos saber. E eu quero lembrar também sobre a Pax Clínica, que é um instituto de psiquiatria e de neurociência, uma instituição de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, problema de alcoolismo. O telefone de lá, o 3282-7040, é uma clínica altamente especializada, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Aqui, por falar nisso, o Giovanni, ou a Giovanni do setor Santa Genoveva, pergunta ao mestre Valério se existe tratamento de acupuntura para alcoolismo. Não, a pergunta é para o Dr. Fábio, desculpe, eu estou errando aqui, Dr. Fábio. Se tem tratamento de acupuntura para alcoolismo. Em relação ao alcoolismo, vai fazer na mesma base que é do fumante, né? Então, o que nós tentamos tratar não é a vontade de tomar o álcool, é o período de abstinência, ou seja, o período de ansiedade, o que traz a paciente a sentir aquele bem-estar, né? Aquele bem-estar produzido por substâncias com a serotonina, né? É isso que nós tentamos traduzir. É lógico que a acupuntura associada, uma atividade física, o mais importante, o desejo de ter uma vida melhor, né? Eu acho que isso é a base de tudo. Porque o alcoólatra, ele não só faz um grande mal a si próprio, como prejudica muito a família. O alcoolismo é uma coisa muito séria, que nós talvez não levamos tão a sério quanto deveríamos, né? O João Vitor pergunta para o mestre Valério o seguinte: a acupuntura faz efeito imediato? Se não, quantas sessões são necessárias para começar a ter resultado eficaz? Bom, então a primeira coisa para que a acupuntura possa dar resultado imediato vem exatamente de um bom diagnóstico. O estilo japonês de acupuntura, ele tem 2 diagnósticos principais que são executados. O diagnóstico abdominal, que é feito tocando as áreas que são as áreas reflexas dos órgãos internos e dos meridianos, e também através da pulsologia. Quando você faz um bom diagnóstico e trata os pontos ou os meridianos que estão envolvidos naquele desequilíbrio que produzem uma sintomatologia, seja uma dor, uma depressão e qualquer outro tipo de problema desse nível, você consegue resultados rápidos. Inclusive, essa é uma das características da acupuntura japonesa, porque diferente da China, que a acupuntura foi institucionada, né, por Mao Tse Tung e foi para dentro dos hospitais, das universidades, no Japão se desenvolveu a acupuntura de forma particular.
E as pessoas pagavam caro pela acupuntura. Então, se elas pagavam caro, elas exigiam os resultados. Então, os mestres japoneses desenvolveram métodos nos quais você consegue resultados. Por exemplo, a maioria dos meus pacientes chega com dor e sai na primeira sessão sem dor, e principalmente dores de cabeça, dores na coluna, sensação de náusea, gastrite. Pelo menos a sensação que ela sente naquele momento, ela melhora. Mas aí, o mais importante é se tratar a causa daquele sintoma e não tratar o sintoma em si. Não é como você dar um remédio, né, como a medicina convencional faz, dar um remédio para inibir o sintoma. A acupuntura japonesa não, ela trata a causa, a raiz que traz aquele sintoma à tona. Assim você consegue equilibrar o indivíduo em vários níveis, a nível físico, a nível mental, a nível emocional, melhorando o sono, melhorando a disposição e tratando aquela causa que produz esse sintoma, fazendo com que isso não retorne novamente. Ok, o Felipe, nosso telespectador de Anápolis, um abraço, nós temos muitos telespectadores em Anápolis. Qual o custo médio por sessão? O preço varia conforme a agulha utilizada ou o tempo de tratamento? Pierre, como é que vocês fazem isso? Se a agulha for de ouro, claro, não tem jeito, tem que ser mais caro, né? Uma agulha de ouro, ela tem um preço mais elevado, né? Mas eu acho que com relação a esse custo de sessões, eu acho que o Sensei Valério é mais adequado para responder essa questão. O custo, qual o custo médio por sessão, doutor Fábio? Isso varia de profissional para profissional, né? Mas em média hoje R$150 por sessão. Lembrando... eu acho que varia de 150 a R$200. Sim, não é? Essa é a média. A média, né? Entretanto, os planos de saúde hoje são obrigados, né, a cumprir a acupuntura feita por médicos, né? Então você falou em 2 anos, até tem um pouquinho mais, viu, Rosenval? Já tem mais de uns... A Unimed já cobre a acupuntura, porque quando foi reconhecido como especialidade médica em 1995, então desde aí já começou a introduzir já o pagamento. Então já tem mais de 10 anos, pelo menos 10 anos que a acupuntura... Aqui em Goiânia? Sim, sim. Hoje o IPASGO, né? Também, não sabia. O IMAS também. Eu fiquei sabendo que a Unimed cobria através da doutora Maristela, que foi a pessoa, a Unimed cobre. Foi aí que eu fiquei sabendo que tem uns 3 anos e meio. Então, eu não sabia disso. Sim, até o Pierre falou, então às vezes muitos profissionais às vezes nem sabem. O paciente, é muito comum a gente atender um paciente e falar assim, gente, eu não sabia que a acupuntura já está sendo coberta pelo plano. Quando você fala que já tem mais de 10 anos, quanto tempo eu fiquei relegado? Você vê, eu tenho aí, comi 7 anos de barriga. Eu tenho a pretensão de ser bem informado, mas às vezes não sou, né? Muitas vezes não sou. Tá o João Paulo ali, ele fica direto naquele telefone, né, Raulino? Porque ele quer saber quando vai cair a Dilma. Eu falo, gente, aí põe lá, cai a Dilma, caiu da bicicleta, não foi ainda não. Calma, vai demorar, meu Paulo, vai demorar. Eu espero que não demore muito, né? Até para o Brasil entrar na normalidade. Na normalidade. Né? Mas mesmo assim, não tem acupuntura que resolve o problema da Dilma, não sei. Bom, a Viviane, do setor Coimbra, estou fazendo desmame de antidepressivo e fui indicado para fazer acupuntura, para melhorar meu estado depressivo. No que irá me auxiliar esse procedimento? Pierre, ajuda ajudar nesse desmame da depressão. Com certeza é uma ferramenta muito poderosa nesse tratamento, né, nesse desmame de medicamentos com ação no sistema nervoso central. Porque justamente um tratamento com acupuntura vai fazer com que essa pessoa ela tenha uma melhora na qualidade de vida, né, por conta do reequilíbrio energético dessa pessoa, né? Então, vai diminuir os sintomas, vai diminuir os efeitos, né, por conta da não utilização do medicamento psicotrópico. Então, a acupuntura ela tem um grande papel no desmame de psicotrópicos, sim. Legal. Olha, eu entendo perfeitamente quando pessoas, por exemplo, isso é muito comum nas pessoas religiosas, os evangélicos, né, de quererem ir fazer o jeito, poxa, vem aqui para o senhor ver o tanto que é bom. Eu entendo perfeitamente pessoas que querem fazer com que as outras vão para a religião, sejam assim muito beneficiadas por isso, porque são pessoas que se apaixonam porque foram
agraciadas, né? Eu me apaixono por aquilo que me fez bem. Eu sou apaixonado por essa área da medicina que nós estamos discutindo aqui. Se eu pudesse, eu sairia igual muitos evangélicos, batendo de porta em porta. Ó, se tem problema, vai fazer acupuntura, vai lá no West Valério, vai lá na Maristela, vai lá no Pierre, no Fábio, porque eu sou apaixonado. Aqui a Jéssica, do Jardim América, pergunta se a acupuntura é medicina alternativa. Eu não gosto desse termo. Tanto que eu batizei aqui, falei para o Valério, para o pessoal, que eu gostaria que todo mundo chamasse esse tipo de medicina científica complementar. Porque a ciência complementar. Que quando fala em alternativo, né, parece que é alternativo. Quando nada dá certo... Vai lá, não é? Mas eu acho que ela muitas vezes é assim mesmo. Não é, doutor? Você não acha que é complementar? Sim. Porque quantos médicos hoje já estão inteligentemente percebendo que algumas técnicas, e muitas delas, inclusive, que são oferecidas lá para o Instituto Sartori, complementa e faz o cliente sarar mais rápido. Que esse é o verdadeiro médico, né? Não é aquele sujeito que tem até uma piadinha infame que tinha um dermatologista na cidade do interior que tratava lá e de repente o filho dele foi formado em São Paulo e veio um sujeito lá com uma frieira, uma coceira no pé, alguma coisa assim, e o filho dele falou, não, isso é simples, fez uma raspagem, passou o medicamento, o senhor pode ir embora, não vai ter mais esse problema não. Aí o pai chegou, o que foi que você fez? Ele falou, não, isso aqui era simples, pai, isso aqui era isso, eu já tratei, ele não vai nem voltar aqui mais. Falei, como é que você faz um negócio desse? Você ajudou a pagar a sua faculdade lá em São Paulo, que isso vai começar a curar as pessoas aqui, eu não vou ter dinheiro mais. Então, ele tinha que voltar aqui de 30 em 30 dias, né? Então, acho que agora nós estamos percebendo que não precisa disso, né? Foi não, Valério? Rosival, tem uma nova nomenclatura que é utilizada, que chama a acupuntura, né, como outras terapias também, como o reiki, como o shiatsu, como a homeopatia, de terapias integrativas e complementares, como você bem falou. Né? Por quê? Porque a ideia é integrar ela com as demais outras formas terapêuticas que o indivíduo utiliza, seja mesmo a forma convencional da medicina tradicional que nós conhecemos. Então, por exemplo, esse caso do desmame dos medicamentos, em geral, eu faço tratamento de acupuntura com pessoas que têm síndrome do pânico, depressão, insônia. E aí, o que eu sugiro para elas? Nós começamos o tratamento e, à medida em que ela vai melhorando, né, os sintomas, eu falo, ó, volta lá no seu médico, apresenta o seu quadro atual e pede a ele para diminuir os medicamentos. E vários pacientes meus conseguiram parar com alguns medicamentos para insônia, para depressão, né, através desse tipo de tratamento. Né? Então, a ideia não é assumir o papel do outro, mas respeitar cada uma das áreas que tratam do indivíduo. Exemplo familiar meu, a minha esposa, por exemplo, se absteve de tomar remédio para dormir, porque estava com insônia, e deixou o remédio de lado, e o mestre Valério fez um tratamento específico para esta finalidade dela e funcionou muito bem. Mas ela está parecendo o rapaz lá da feridinha, tem que voltar a cada dia. Para complementar, como eu e o Valério discordamos de algumas coisas, eu vou afirmar que nós concordamos demais com isso que ele falou. Entendi. Ou seja, em busca da melhoria do paciente, nós temos que utilizar tudo aquilo que o paciente pode se beneficiar. Esse é o verdadeiro papel da medicina. Esse é a medicina, né? É isso, porque às vezes a gente fala assim, eu que vou te melhorar. Não, você vai melhorar. Se vai ser com minha ajuda, com do psicólogo, do fisioterapeuta, né? da religião, qualquer que seja ela, né? Acho que o fim de tudo isso, o objetivo em geral, é a busca da melhora do paciente. Não, inclusive aqui no programa que teve esse médico que fez Lugar de Médico na Cozinha, Dr. Peribanes, não é o nome dele, Mariana? Alberto Peribanes. Ele estava dizendo que algumas pessoas lá em São Paulo começaram a criticá-lo pelo livro, pela posição dele, porque ele disse que ele estava tomando o lugar das nutricionistas. Né? Ele disse, espera um pouquinho, olha, o médico não toma o lugar de ninguém, desde que ele esteja cumprindo a sua função. Porque a função do médico é curar. Se para curar o paciente ele for um médico conseguir dar passe, como fazem os espíritas, e isso funcionar, ele não está tomando lugar de ninguém, ele está fazendo a sua função. A função do médico é curar. Eu só acrescento mais ainda. Quem é médico para mim? Aquele que cura. Para mim, o médico é a pessoa que se propõe a curar. Não é só o sujeito, que às vezes tem gente que faz faculdade de medicina
com tantos valorosos médicos que existem, e são muitos, que só pensam em ganhar dinheiro. Na verdade, ele é um mercantilista. Para mim, o faturamento do médico deve ser uma consequência do que ele faz, e não o meio, né? O fim. Aqui, a Renata, para o Dr. Fábio, a acupuntura e a medicina chinesa podem me ajudar, mesmo que eu esteja saudável? Olha que pergunta interessante, hein, Dr. Fábio. Muito obrigado. Qual que é o nome dela? A Renata. A Renata. Renata, pode sim, porque nós utilizamos para tratar doenças, mas para promover saúde. Né? Então, a promoção da saúde também é utilizada. Então, você pode procurar um colega que você vai se beneficiar sim. Ok. A Márcia, do setor Bueno, para o mestre Valério, a acupuntura é bom para a esquizofrenia? Tem algum benefício? E sim, qual a quantidade de sessões necessárias para a esquizofrenia? Já peguei alguns pacientes com esse quadro, né, psicológico e psiquiátrico, inclusive, e eu tenho feito uso não só da acupuntura, mas outras técnicas também, como o Reiki, e a gente observa também que muitos desses problemas vêm de um processo sistêmico familiar. Então, lá no Instituto Satori, no Satori Terapias e Cursos, nós também realizamos um trabalho chamado Constelação Familiar, que inclusive quem faz é a minha esposa, e nós trabalhamos esse tipo de quadro com resultados muito bons. A Thaís, a grande Thaís, que trabalha lá, lá tem uma equipe, a Satori tem a Thaís, que faz lá Constelação Familiar, tem a doutora Gabriela, que faz um processo fantástico de desintoxicação, a Gabriela, né? Tem agora a Mirella Brasil, né? Que faz um outro tratamento. São tantos os especialistas do Satori que você vai estar num lugar muito interessante. A Cláudia, do Goiânia 2, o Raulino está pedindo os comerciais, e eu mesmo vou responder isso aqui. Rosenval, adoro os seus programas, não perco nenhum. Mais uma vez, parabéns pelo tema. O Instituto Satori faz pacote de tratamento com desconto para quem tem plano de saúde? Não acende nenhum plano de saúde, mas tem sim pacotes. É claro, se você tem que fazer várias sessões, basta sentar lá com a Thaís, que ela é boa de negócio. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Grãos de diferentes regiões produtoras, bem combinados e na proporção exata, fazem do Expresso Moinho Fino um café com aroma envolvente e sabor marcante. Faça como eu fiz, solicite uma máquina para sua empresa sem nenhum custo e aproveite a versão Expresso Moinho Fino. Muito mais café, muito mais sabor. Ligue 0800 643 3555 e comece já esta experiência. Nós estamos de volta com a Opinião e Debate desta noite, com o tema da acupuntura sem agulhas. No próximo programa nós vamos falar sobre se o país está vivendo um período de insegurança jurídica. Valério, você trouxe aí, mestre Valério, uma caixinha com vários, dá para mostrar mais alguns deles, então acaba terminando o programa e a gente não mostra. Põe no seu colo, pode ser? Fica mais fácil, não? É sua caixinha de... Isso. Bom, essa é uma técnica que usa uma agulha chamada Uchibari. No Japão ela é usada de ouro, de prata, e aqui nós usamos de latão, banhada somente a ouro. Né? Não precisa ir lá roubar o Satori para roubar coisa que senão... E essa técnica chama Dashin Jutsu, e é uma técnica que é usada no abdômen. Nós usamos esse martelo com batidas leves sobre as áreas reflexas do abdômen. Nós liberamos o fluxo de energia, mas também as áreas onde tem bloqueio de sangue no corpo. E assim você faz com que o organismo volte a funcionar de uma maneira mais equilibrada, visando buscar exatamente a homeostase. Né? Essa é uma das agulhas. Essa é uma outra agulha que eu utilizo também, que eu gostaria de mostrar. Essa vem do Japão. Ela é de prata, tá? É uma agulha de prata que vem do Japão. E ela, para vocês observarem, ela não tem ponta. Então, ela somente toca os pontos de acupuntura e mobiliza o que a gente chama de Chi, ou Ki no Japão,
que é a energia vital, essa energia que mantém tudo vivo e tudo em equilíbrio. Então, na visão oriental, nós precisamos fazer com que essa energia vital esteja circulando pelos canais chamados meridianos de forma equilibrada, assim como o sangue tem que circular por todo o corpo, né? Nutrindo os tecidos e tudo mais. Então, essa técnica é uma técnica das que eu mais utilizo, que é completamente indolor, onde você somente toca o ponto e faz a mobilização da energia vital por esses canais que percorrem o corpo. Ok. A Juliana, cliente do Valério, parabéns para o mestre Valério pelo trabalho. Sou sua cliente há mais de 5 anos. Quer saber, doutor Fábio, o que o senhor cura com a acupuntura e que acupuntura o senhor estudou, já que a acupuntura não é só para médicos utilizarem. O senhor utilizou... Nós fizemos uma acupuntura, né, que é uma... Japonesa. Chinesa, né? Chinesa. A MTC, que é a medicina tradicional chinesa, ela não se restringe apenas à acupuntura, né? Fitoterapia, massagens, exercícios, né, como Tai Chi Chuan, essas coisas. Então, a acupuntura que nós fizemos foi aqui em Goiânia mesmo, pelo Hospital de Medicina Alternativa, e fizemos a prova de título pelo Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, né, referendado pelo CFM. Ok, que é muito prestigiado o Colégio Brasileiro de Acupuntura, né? Eu quero mandar um abraço aqui para toda a equipe do Subilt. Se você quiser ficar maravilhosa, ou quiser ficar belo, que tem a Subilt Formendo, vá ao Subilt. Subilt, a sede está localizada na Rua 22, número 384, no setor oeste. Telefone 4012-1066. Um grande abraço ao sul, lá da Subilt. Aqui o Pedro tem a seguinte preocupação, Dr. Pierre Santos. Se eu começar a fazer acupuntura, vou ter que fazer para sempre? Volta aquela questão, né, do vício na acupuntura, né? A acupuntura, né, ela não serve somente para tratar, né? Como o Fábio mesmo disse, né, um dos objetivos, né, e eu acredito que seja o objetivo mais caro dentro das práticas integrativas e complementares, que é a prevenção da saúde, da doença, né? Ou seja, trazer um bem-estar para o indivíduo para que ele se mantenha saudável, né? Então, não diria a obrigatoriedade, mas a necessidade que o indivíduo sente em ser tratado outras e outras vezes pela acupuntura, não é porque ele se viciou, mas é justamente para prevenir um quadro patológico. Ok. O Orlando Rosenval, quero agradecer a você e seu programa, que foi através de vocês que eu conheci o Instituto Satori. Você tem razão, é um dos lugares excepcionais que existe em Goiânia, uma referência nacional. Muito obrigado por ter me indicado. Eu agradeço, frequento e já encontrei com você lá. Muito obrigado. Aqui o João Luiz para o mestre Valério. A acupuntura resolve problemas no pâncreas, faz ele voltar a funcionar e se auxilia também na impotência masculina. Com certeza. Em outras oportunidades, inclusive com relação à impotência, né, eu tenho pacientes de 70 anos que se mantêm totalmente ativos nesse sentido, né? Inclusive faz acupuntura há mais de 4 anos comigo de forma preventiva, para equilibrar suas energias, manter sua saúde num quadro bom e poder ter exatamente usufruir de tudo que a vida tem de bom. Com relação a esse problema do pâncreas, sim, com certeza. A acupuntura é um trabalho sistêmico. Ela vai reequilibrar todos os seus órgãos internos, seja o sistema digestório, seja o sistema cardiorrespiratório, seja o sistema urinário, né? Seja a sua mente, que às vezes pode estar muito ansiosa. A parte emocional também é muito beneficiada quando se faz o tratamento da acupuntura. Então, a acupuntura tem uma característica interessante. Ela olha o indivíduo como um todo. Não somente um órgão que está em desequilíbrio, em deficiência ou em excesso energético, como a gente utiliza essa nomenclatura. Mas ela vai olhar você como um todo e procurar tratar, né? Eu costumo dizer, os meus pacientes eles chegam com uma dor e depois eu vou tratando a insônia, dores de cabeça, problemas emocionais. Ou seja, é um trabalho sistêmico, vai tratar o indivíduo como um todo, corpo, mente e emoção. Bom, a Ana Maria, do setor Parque Amazônia, aqui em Goiânia, eu tenho problemas de varizes.
Gostaria de saber se a acupuntura resolve o problema ou minimiza os sintomas. Ou se eu preciso me operar, é a única solução. Dr. Pierre. Bom, como nós três temos falado aqui, né, desde o início do programa, a acupuntura ela vai trazer um benefício porque vai promover um reequilíbrio energético do indivíduo como um todo, né? E a decisão se ela precisa ou não fazer a cirurgia, isso quem vai poder responder é só o médico. Só o médico, né? Então, só ele... Vai avaliar aquilo especificamente ali, no caso dela, pontualmente falando. O acupunturista vai trazer uma melhora por reequilibrar, né? Inclusive, se ela for realmente necessário fazer a cirurgia, o pós-operatório, né, ela vai ser muito beneficiada com o tratamento com a acupuntura. Ok. Bom, infelizmente não dá para responder todos os telespectadores. Esse é um tema apaixonante que eu gosto muito. Eu quero agradecer aqui mais uma vez o mestre Valério, lá do Instituto Satori Terapias e Cursos. É um local em Goiânia que está sendo nacionalmente reconhecido, contato aí, por mestres, inclusive de outros países. Um orgulho, o Instituto Satori é um orgulho para nós goianos. Fica ali no setor sul, na rua 118. Vocês podem ir lá, tem profissionais de diversas atividades que podem auxiliar a pessoa a ter a cura e tratar enfermidades múltiplas. Ao Dr. Pierre Santos, muito simpático, que é a cara do Berocan Leite. Vocês lembram do Berocan Leite? Berocan, lá do Jaal. Grande Berocan, um abraço. Seu sósia está aqui, viu, Berocan? Muito obrigado, professor. E o Dr. Fábio Azevedo de Almeida, médico acupunturista, muito obrigado pela sua presença. As minhas considerações finais são as seguintes. Para nós, seres humanos, podemos tratar de forma adequada e qualificada, nós temos que estudar o que pode ser feito para nós em todos os ramos da medicina e da ciência e principalmente procurar profissionais qualificados como esses três que vieram aqui hoje. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo. Cuidando de você. Moinho Fino. Agora na versão expresso. Muito mais café. Muito mais sabor.